Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, nós vamos estudar a resposta ao problema do mal, dada por um filósofo chamado John Doherty. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então, nós vamos estudar, como eu disse, a questão do problema do mal a partir de John Doherty. Só que nós vamos considerar mais especificamente a resposta que ele dá ao problema do mal considerando o sofrimento animal, que é uma questão pouco explorada quando a gente estuda respostas ao problema do mal, que é a gente pensar no sofrimento dos animais. O livro se chama The Problem of Animal Pain, que eu vou estar usando de base. Eu gostaria só para vocês pensarem um pouco, né? De acordo com algumas estimativas, antes mesmo do surgimento do ser humano na Terra, existiram no planeta cerca de 10 elevado a 25. Pensa o seguinte, coloca o número 1 e coloca 25 zeros na frente do número 1. Olha que número gigantesco. Existirão aproximadamente 10 elevado a 25, ou 1 seguido de 25 zeros, animais ou seres capazes de sentir dor na Terra antes do surgimento da espécie humana. Então calcula assim todo o sofrimento de seres que existiram na Terra, vindo aqui por exemplo, nós tivemos a explosão cambriana, né? Surgiram vários animais que hoje estão extintos, né? Ali na explosão cambriana. Todos esses animais, a maioria deles, tiveram uma vida bastante sofrida. A gente sabe que a vida dos animais na natureza é bastante sofrida. Eles têm que se proteger de predadores, eles têm que buscar alimento para sobreviver. Então é uma vida bastante difícil e sofrida. Então, nós considerarmos, né, e fôssemos colocar numa balança todo o sofrimento animal que já existiu na Terra, desde que existem seres sencientes, ou seja, seres capazes de sentir dor, nós vamos ter um número gigantesco de sofrimento. Depois que surge a espécie humana, continuou existindo sofrimento animal. Então, se a gente for parar para pensar, a gente pode recuperar toda a história. Os dinossauros sofreram, os animais que eram presas dos dinossauros sofreram. Os dinossauros existiram 60 milhões de anos antes da humanidade aparecer, então aí já existia muitos sofrimentos. A gente calcula mais ou menos que existe cerca de 495 milhões de anos que existe vida capaz de sentir dor no planeta. Então vamos pensar aqui. Se a gente for contabilizar quanto sofrimento animal existe no mundo ou existiu no mundo, nós vamos ter que calcular que sofrimento animal existe há cerca de 495 milhões de anos na Terra. Então pensa quanto sofrimento já existiu no planeta Terra. Quantos animais já sofreram sendo presas, sendo estraçalhados, espedaçados ao serem devorados por uma outra presa. Então a gente pensa que a quantidade de sofrimento é gigantesca. Isso considerando se só existir vida capaz de ter dor no planeta Terra. Pode ser que existam seres capazes de sentir dor em outros planetas, a gente não sabe. Mas só considerando o planeta Terra, nós temos uma história de cerca de 495 milhões de anos de sofrimento. Nós temos ainda para calcular nessa conta cerca de 10 elevado a 25, 26 zeros, né? Um seguido de 26 zeros. A quantidade de seres capazes de sentir dor que já devem ter existido no nosso planeta. Então a quantidade é gigantesca. E a questão que surge, né, que para quem acredita em Deus, o planeta foi criado por Deus. Então nós temos um problemão aí, né? Por que Deus criou um mundo onde existe tanto sofrimento animal? E aí a gente precisa, então, encontrar uma resposta para esse problema. As respostas tradicionais ao problema do mal geralmente não levam em conta a questão do sofrimento dos animais. Porque eu poderia falar assim, por que os seres humanos sofrem? Os seres humanos sofrem porque eles têm livre-arbítrio, tomam decisões erradas, mas animais não têm livre-arbítrio. E o sofrimento animal existe muito antes de surgir qualquer ser com livre-arbítrio.
né, no nosso planeta. Então, se a gente considera o surgimento do ser humano dotado de racionalidade, capaz de fazer escolhas, né, a existência de vida que é capaz de sofrer antes de surgir os seres humanos, existem há milhões, centenas de milhões de anos na face da Terra. Então, a resposta do livre-arbítrio não é suficiente. Uma outra resposta que tem sido dada ao problema do mal é a resposta que a gente chama em inglês de soul-making theodiceia. Teodiceia é da formação da alma. A gente chamará de soul-making, teodiceia da formação da alma. Vamos pensar aqui o seguinte. A teodiceia da formação da alma ela é diferente do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma defesa, enquanto a soul-making é uma teodiceia, uma narrativa que tenta nos explicar um pouquinho do porquê que existe o sofrimento ou mal no mundo. Uma das respostas para a existência do sofrimento é que o sofrimento é importante para a formação do nosso caráter. Então nós sofremos porque isso é importante na formação do nosso caráter. Mas pense os animais. Os animais precisam sofrer para formar caráter? Não faz muito sentido, né? Porque animais não têm uma personalidade, não têm moral, né? Nós não pensamos num animal como alguém que precisa moldar o seu caráter. Então, pelo menos a maioria dos animais, talvez haja exceções, mas pensando nos animais brutos, nos animais que não têm racionalidade, não faz muito sentido essa resposta de dizer assim que um animal sofre porque isso é importante para a formação do caráter desse animal. Então, o Tom Doherty, ele vai se inspirar nessa resposta do soul-making, que é uma resposta que aparece com Irineu de Lyon, depois vai ser desenvolvida melhor por um filósofo chamado John Hick, mas ele vai pegar essa resposta e ele vai ampliar ela de tal modo que ela sirva para a gente pensar o sofrimento dos animais. Como que o Tom Doherty vai fazer essa ampliação da teodiceia da formação da alma para que a gente possa incluir os animais? Primeira mudança. Ao invés de falar de uma teodiceia da formação da alma, o Tom Doherty vai falar de uma teodiceia da formação dos santos. Na história da ética das virtudes, nós fazemos uma distinção entre dois tipos de virtudes. Um grupo de virtudes nós chamamos de virtudes cardeais, que são as virtudes fundamentais para que se tenha um caráter moral refinado. Do outro lado, nós temos as chamadas virtudes teologais, que são aquelas virtudes que você só tem por estar conectado a elementos do divino. Então, a gente tem a fé, que é uma virtude teologal, nós temos a esperança e nós temos o amor sacrificial, o amor que se sacrifica. Então, quando a gente pensa na formação da alma, a gente pode pensar o caráter em dois níveis. Nós podemos pensar no caráter moral, do ponto de vista da prática natural. Esse caráter envolve certas virtudes, como a justiça, a coragem, né? Todas essas virtudes são virtudes ligadas, qualquer pessoa pode ter. Elas não dependem de você acreditar em Deus, por exemplo. Então, para você ser corajoso, para você ser bondoso, para você ser justo, você não precisa acreditar em Deus. Você pode ter essas virtudes porque elas fazem parte de uma vida que qualquer pessoa que busca uma vida ética pode ter. Por outro lado, existem virtudes que elas estão ligadas a uma vivência religiosa, a uma santidade. Essas virtudes são as virtudes teologais, que elas estão relacionadas com a relação com Deus. E essas virtudes são três principais. A primeira virtude é a fé. Então, você ter fé em Deus, você ter fé no divino, é uma dessas virtudes. A fé em Deus. Uma segunda virtude é a esperança de uma vida depois desta, a esperança de um paraíso, a esperança de um juízo final onde as pessoas justas serão recompensadas e os maus serão punidos. Então, a segunda virtude teologal, que envolve um relacionamento com Deus, são virtudes ligadas a um relacionamento com Deus, é a fé. É a esperança, né? A fé e a esperança. E a terceira virtude é uma que a gente chama no grego de ágape, que é o amor. Mas esse amor é um amor que se sacrifica. Esse amor, também chamado de caridade na teologia cristã, é considerada a mais importante das virtudes. Então vamos pensar agora que nós podemos distinguir dois tipos de caráter na formação da alma. Nós podemos pensar na formação do caráter moral e nós podemos pensar na formação do caráter de santidade. Então, uma pessoa que tem um caráter moral bem formado é uma pessoa que é justa, uma pessoa que é corajosa, uma pessoa, então, que tem as virtudes morais. Para você ter virtudes morais, você não precisa acreditar em Deus, você pode até ser ateu, que você pode ter virtudes morais.
Você pode ser uma pessoa que cumpre as suas promessas, que paga as suas contas, que não trai a sua esposa. Então, são todas essas virtudes que estão envolvidas num caráter de lealdade ao parceiro, de fidelidade no pagamento de suas contas, em cumprir as suas promessas. Todas essas virtudes são virtudes relacionadas a um caráter moral. No entanto, além do caráter moral, nós podemos falar de santidade. Santidade envolve mais do que virtudes morais. Para você ser santo, você não basta ser uma pessoa que tem um caráter moral. Você precisa ter mais do que isso. Você precisa ter fé, você precisa ter esperança e você precisa ter um amor que se sacrifica. Então, fé, esperança e amor fazem parte de um caráter de santidade. Dado isso, nós podemos ampliar a ideia de formação da alma. Talvez o sofrimento não tenha como propósito só a formação da alma no sentido moral. Talvez o sofrimento também tenha como propósito a formação da alma no sentido da santidade. Então, a primeira questão, que o Tom Doherty vai colocar é que os males do mundo tornam disponíveis não só um caráter moral bom, mas também uma verdadeira santidade. Então, primeira coisa, os males do mundo, males aqui entenda sofrimentos. Os sofrimentos do mundo tornam disponíveis não só um caráter moral bom, mas também uma verdadeira santidade. Nós sofremos não só para que a gente aprenda a sermos pessoas melhores, sermos pessoas que cumprem as suas promessas, serem pessoas que evitam a mentira, sermos pessoas leais, sermos bons cidadãos. Não é só por isso que a gente sofre. A gente sofre também para que a gente desenvolva fé, esperança e amor. Ou seja, para que a gente desenvolva santidade. E o segundo ponto, então, quando a gente para de falar só de formação da alma, soul-making no sentido moral, e passa a falar de uma formação dos santos, ou uma formação de santidade, nós também podemos levar em conta que as maiores virtudes podem ser vistas como manifestações do amor. Eu falei que são 3 as virtudes teologais. São 3 as virtudes ligadas ao caráter de santidade. Quais são essas 3 virtudes? A primeira virtude é a fé, a segunda virtude é a esperança e a terceira virtude é o amor sacrificial. Por que eu falo amor sacrificial? É porque no caráter moral existe amor. Você pode ser uma pessoa, mesmo sendo ateu, que ajuda os pobres, que tem um amor pela humanidade, que tem um amor pelos pobres, pelos necessitados. Mas aqui a gente está falando de um amor mais profundo. Aquilo, por exemplo, que lá em 1 Coríntios capítulo 13, na Bíblia, o apóstolo Paulo vai chamar de amor ágape. É o amor que se entrega, que se sacrifica, que renuncia aos próprios desejos, que abre mão das próprias vontades, que se entrega ao divino, que se sacrifica em nome do amor a Deus. Esse amor, nesse sentido mais profundo, é uma virtude teologal e é a maior delas. A maior virtude, portanto, é o amor, em latim caritas, no grego ágape, por isso que às vezes a gente traduz por caridade. Não é caridade no sentido de ajudar os pobres, envolve isso, mas é mais do que isso. E aí o Tom Doherty está dizendo, as maiores virtudes, ou seja, as virtudes mais excelentes, podem ser vistas como manifestações desse amor que se entrega, desse amor que se sacrifica. Então, pense no seguinte agora no sofrimento. O amor sacrificial significa que eu estou disposto a sofrer pelo bem do outro. Eu estou disposto a sofrer pelo bem do próximo. Se eu sei que o meu sofrimento é para um bem maior, então eu me entrego a esse sofrimento. Isso é amor ágape, é estar disposto a se entregar ao sofrimento pelo amor do outro. É semelhante, por exemplo, àquela história de uma mãe ou de um pai que diz assim: eu passaria por qualquer sofrimento por amor ao meu filho. Esse amor que se entrega a qualquer sofrimento, não precisa ser qualquer, mas que se entrega a diversos sofrimentos, mesmo que intensos e horrendos, pelo bem de uma outra pessoa, é um amor que se sacrifica. O amor de uma mãe que escolhe sofrer para o bem do filho é um amor que se sacrifica. O amor de uma pessoa que renuncia o seu dinheiro, o seu luxo, para se entregar a ajudar as pessoas necessitadas é um amor que se sacrifica. Um amor que aceita sofrer para que o outro esteja bem é um amor que se sacrifica. Agora pense o seguinte, então. O amor ágape envolve aceitar o sofrimento desde que você entenda que esse sofrimento é para um bem maior.
Então, se eu entendo, se eu chego aqui e penso, vamos pensar a imagem de uma mãe. Se uma mãe entende que para que o filho dela seja feliz, ela precisa sofrer certa coisa, ela precisa passar por um período de sofrimento, né? Qualquer mãe que tem esse amor ágape vai aceitar, ela vai dizer assim, eu concordo em passar por esse sofrimento, se isso for para o bem maior, que é a felicidade do meu filho. Então, o amor ágape, que é a maior das virtudes, envolve abraçar o papel no sofrimento como entrega por amor sacrificial. A questão é o seguinte: será que a gente pode pensar em uma pessoa estar disposta a isso? Por exemplo, né? Existem algumas pessoas que podem estar dispostas a se entregar ao sofrimento por amor e pessoas que não estejam dispostas a isso. Nós vamos dizer que as pessoas que estariam dispostas a passar por um sofrimento por amor, essas pessoas têm uma disposição em aceitar esse papel de sofrimento por amor. Então, se eu estou disposto a me entregar a um sofrimento por amor, ao bem maior que isso vai produzir, então eu posso dizer assim, que existe uma disposição em mim, um fato disposicional de aceitar esse papel. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que uma mãe esteja passando por um sofrimento. Ela não sabe ainda que esse sofrimento é para o bem do filho dela. Nós podemos dizer assim que essa mãe concorda em passar por esse sofrimento? Em certo sentido sim, em certo sentido não. Em que sentido não? Ela não concorda ainda porque não explicaram para ela. Mas nós podemos falar hipoteticamente. E se fosse explicado, ela aceitaria? Ah, sim, ela aceitaria. Se depois que ela passar por esse sofrimento, alguém chegar nela e falar assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Esse sofrimento que você passou, quando você estava passando por ele, você não entendeu o propósito. Mas agora que o sofrimento já passou, eu quero te explicar uma coisa. Esse sofrimento, você teve que passar por ele para o bem do seu filho. O que essa mãe vai responder? Essa mãe vai responder, agora que você me contou isso, eu agradeço por eu ter passado por esse sofrimento. Se era para o bem do meu filho, então eu acho que foi muito importante. Se eu pudesse voltar no tempo, eu passaria por isso tudo de novo, porque eu sei agora que foi para o bem do meu filho. Então nós dizemos assim que essa pessoa tem um consentimento tácito. Está implícito que ela concorda com esse sofrimento, mesmo que ainda ela não saiba o propósito. Então nós podemos dizer assim que essa pessoa ela consente em passar por esse sofrimento, ela concorda em passar por esse sofrimento. Não concorda de maneira explícita, porque ela ainda não entende. Mas se ela entendesse por que ela passa por esse sofrimento, ela concordaria. Depois que ela passar por o sofrimento, se for explicado, ela vai concordar por isso. Agora pense o seguinte, pense alguém que sabe o propósito. Pense alguém que sabe por que uma pessoa tem que passar por esse sofrimento. Se você fosse alguém que soubesse por que essa mãe tem que sofrer, só que faz parte desse sofrimento que essa mãe não saiba ainda o propósito. Talvez faça parte, para o sofrimento ter esse efeito de produzir esse bem, que essa mãe ainda não saiba o motivo que ela está passando por aquilo. Se eu digo para você que você permite que essa mãe passe por esse sofrimento para o bem do seu filho, sabendo que essa mãe concordaria com isso, você está fazendo algo errado? Não, por dois motivos você não está fazendo algo errado. Primeiramente, você não está fazendo algo errado porque você sabe que esse sofrimento é para um bem maior. E segundo, você não está fazendo algo errado porque essa mãe concordaria com você permitir isso se ela entendesse o propósito daquele sofrimento. Então agora imagine que você é Deus. Deus tem presciência de quem tem essa disposição. Deus sabe, cada pessoa, se depois que você explicar para ela por que ela passou por aquele sofrimento, Deus sabe então por que essa pessoa concordaria com esse sofrimento. Então é importante a gente ter em mente que é como a gente pode imaginar, talvez esse seja até o caso de todas as pessoas que existem no mundo, que as pessoas que passam por sofrimento, no futuro, vamos supor que elas vão morrer e vão para o céu, quando Deus explicar para elas por que elas tiveram que passar por esse sofrimento, elas vão concordar com isso. E Deus pode ter escolhido criar justamente as pessoas que Ele sabe que iriam consentir, concordar com isso, como a mãe que concordaria com o sofrimento do filho. Quer dizer, com o sofrimento de si mesma para o bem do filho. Então, agora a gente tem que pensar como isso se aplica aos animais. Né? Por exemplo, por que um animal tem que sofrer?
Talvez, né, a gente pode pensar tanto na vida selvagem quanto na vida dos animais domésticos. Vamos imaginar aqui, tem uma zebra e ela é atacada por um leão. Esse leão despedaça essa zebra morre uma morte dolorosa. Por que essa zebra tem que sofrer? Faz sentido eu pensar que essa zebra é como uma mãe para quem eu vou explicar para essa zebra por que ela passou por isso? Vamos pensar agora nos animais domésticos. Você tem um animal de estimação, esse animal tem uma doença, passa por muito sofrimento, precisa ir no veterinário, tomar injeções, aí esse animal passa por todos esses sofrimentos. Aí eu te pergunto, será que faz sentido, depois que esse animal morrer, alguém explicar para ele por que ele teve que passar por isso? Faz sentido, na verdade. Faz bastante sentido. Talvez os animais tenham que sofrer, porque sofrendo, eles contribuem para a ordem completa do universo. Talvez os animais tenham que sofrer, porque sofrendo, né, eles trazem, moldam o caráter, permitem que as pessoas evoluam. Então, talvez o sofrimento dos animais é importante para a relação com a ordem cósmica, para a formação das almas deste mundo e, quem sabe, de outros que a gente não conhece. E talvez os animais um dia ressuscitarão, né? A gente tem alguns elementos, até na Bíblia, para pensar que os animais um dia vão ressuscitar no paraíso. Então, por exemplo, Isaías capítulo 11 fala que no paraíso vai ter leões, vai ter... o leão vai poder deitar com o cordeiro. Então, talvez os animais um dia ressuscitarão. Mas mais do que isso, talvez um dia os animais serão deificados. O que significa que os animais vão conseguir entender por que eles tiveram que sofrer. Qual que é a ideia de deificação? A ideia de deificação é uma ideia que existe desde os pais da igreja, que é a ideia de que nós seremos divinizados. Ou é uma doutrina também chamada de apoteose. Tem até uma expressão usada na patrística pelos pais da igreja que é assim: Deus se fez homem para que um dia o homem se torne Deus. Então Deus se fez homem para que um dia o homem se torne Deus. Esse se tornar Deus, né, não quer dizer que nós vamos virar o próprio Deus, ou que nós nos tornaremos deuses. Isso é uma expressão metafórica. A ideia de apoteose significa que as nossas capacidades cognitivas, as nossas capacidades morais serão elevadas num nível maior de excelência. Nós teremos uma inteligência maior, nós teremos uma capacidade de compreensão, raciocínio, de articulação de nossos desejos, que será muito mais refinada e aprimorada. Então, esse processo foi chamado pelos pais da igreja de deificação. Hoje, na teologia, se usa mais a palavra glorificação. Os seres humanos... Então, na teologia, a gente tem essa ideia de glorificação. Quando os seres humanos forem ressuscitados, eles serão glorificados. Eles receberão um corpo que terá uma capacidade física mais aprimorada. Eles terão capacidades cognitivas mais aprimoradas. Então a gente vai ter bem mais refinadas as nossas capacidades de conhecimento. E por que não pensar que isso acontecerá com os animais? Os animais poderão ser ressuscitados e os animais talvez terão suas capacidades cognitivas mais aprimoradas. Então vamos pensar que você tem um cachorro. Esse cachorro teve que ir no veterinário, teve que passar por vários sofrimentos, mas um dia lá no paraíso, quem sabe, o seu cachorro vai ser ressuscitado. E quando você tiver contato com o seu cachorro, quem sabe esse cachorro lá no paraíso, ele já vai ter capacidade para falar. Quem sabe lá no paraíso, o seu cachorro já vai ter capacidade de ter inteligência. E aí, quem sabe, então, você poderá explicar para o seu cachorro o quanto ele ter sofrido foi importante para você. O quanto ele ter sofrido talvez foi importante para formar o seu caráter, contribuiu para a sua vida. Isso poderá acontecer com todos os animais selvagens. Então, quem sabe, um dia a zebra, que foi atacada por leão, vai ter explicado para ela assim: olha, zebra, você tinha uma função na cadeia alimentar, você era importante para o universo, o seu sofrimento teve um papel importante na ordem do universo. Então, se a gente pensar assim, então, o sofrimento dos animais também tem um propósito na formação da alma, na formação da santidade, porque talvez animais também possam ser santos. Animais talvez possam ter amor. Então essa zebra, esse cachorro no paraíso vai dizer, igual a mãe disse: então se o meu sofrimento foi para o bem maior, então eu me entrego a esse sofrimento. Eu me entrego ao meu papel no sofrimento para o mundo. Assim como a mãe, depois que explicado por que ela teve que sofrer para o bem do filho, vai concordar com aquele sofrimento, os animais, quando eles forem ressuscitados e glorificados,
em corpos muito mais desenvolvidos, com uma mente, com uma inteligência muito mais desenvolvida, Deus vai explicar para esses animais por que eles tiveram que sofrer e por amor a Deus, amor ao universo, amor ao bem maior, esses animais vão ter concordado que o sofrimento deles produziu um bem maior. E sabe qual é o bem maior que esse sofrimento produziu? A santidade, o amor. Porque até os animais serão capazes, então, de expressar nesse momento o amor que se sacrifica, o amor que se entrega e aceita o sofrimento como parte do seu papel na produção de um bem maior. É assim que Tom Doherty mostra que mesmo o sofrimento animal pode ser explicado dentro de uma narrativa, de uma teodiceia maior. Nós podemos chamar essa posição, então, de uma teodiceia sobre da santidade dos animais. Digamos assim, uma teodiceia da santidade dos animais. Até os animais podem ser santos e até os animais poderão, então, ser ressuscitados e glorificados e aí até eles compreenderão o propósito do seu sofrimento. Essa é a resposta de Tom Doherty ao problema do sofrimento dos animais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E deixa aí se você concorda com essa resposta, se você acha boa ou ruim. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!